Samuel, capítulo 10. Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: eis que já foram encontrados as jumentas que saísses a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está agora aflito por tua causa, e indaga a todo momento: que terá acontecido ao meu filho? Então, dali, prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor. Encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que aceitarás. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que esses sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Ide, todavia, na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocausto e sacrifício de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. A volta de Saul para casa. Assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Partindo dali, Saul e seu servo chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele. Imediatamente, ele profetizou entre os profetas. Quando os que já o conheciam o observaram profetizando com o grupo, comentavam uns com os outros: que terá acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas? Então um homem que morava ali exclamou: porventura os pais desses homens também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular: será que Saul também virou profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu-se para o altar no monte. Foi quando o tio de Saul indagou a ele e ao seu servo: aonde fostes? Ao que redarguiu Saul: ora, procurai jumentas desgarradas. Quando, no entanto, chegamos à conclusão de que não poderiam ser encontradas, então fomos falar com Samuel. O tio de Saul quis saber mais e o questionou: conta-me, pois o que foi que Samuel te revelou? Saul respondeu ao tio: ele nos informou com segurança que as jumentas já haviam sido encontradas. E não contou ao tio uma palavra sobre tudo que Samuel havia dito a respeito do realeza. Saul é aclamado rei de Israel. Entremente, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença de Yahvé em Mispa e proclamou-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu libertei Israel do Egito e vos salvei a todos do poder do Egito e da influência de todos os demais reinos que vos afligiam. Contudo, hoje, vós rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e de todas
as vossas angústias que vos oprimiam, e respondesses: não, estabeleceis sobre nós um rei. Agora, portanto, comparecei diante de Yahvé, de acordo com todas as vossas tribos e clãs. Sendo assim, Samuel mandou que se apresentassem todas as tribos de Israel, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã do Matre foi escolhido. Então os homens da família de Matre avançaram, e Saul, filho de Quis, foi o escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram uma vez mais a Yahvé: o homem escolhido já está entre nós? E Yahvé respondeu: sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Em seguida, correram a buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo, homem de boa aparência. Quando ficou de pé, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido: vede agora quem Yahvé o Senhor escolheu? Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo Israel. E prontamente o povo bradou: viva o rei! Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino e as escreveu no livro e o depositou perante o Senhor. Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para suas moradas. Saul também retornou à sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus havia tocado. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: como poderá esse tal nos salvar? E o desprezaram e não lhe homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez de surdo. 1 Samuel capítulo 11. Saul vence os amonitas. Cerca de um mês depois desses eventos, Nahash, que é Naás, rei dos amonitas, avançou contra a cidade de Iavesh Gileade, que quer dizer Jabes Gileade, e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: faze conosco um tratado, e te serviremos. Contudo, Naás, o amonita, lhes retrucou: eis o pagamento que de vós exigirei para fazer um acordo. Todos vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo Israel. Diante disso, os líderes de Naás responderam: dai-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel, e se ninguém vier em nosso auxílio, nós renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Assim que entregaram as notícias, o povo começou a chorar e se lamentar desesperadamente. Naquela mesma hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e indagou: que se passa com o povo que está aos prantos pela cidade? Contaram-lhe o que lhes haviam comunicado os homens de Jabes. Assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu absoluto controle de sua pessoa, e Saul ficou profundamente indignado. Agarrou 2 bois e os fez em pedaços. Em seguida, por meio de mensageiros, enviou os pedaços dos animais a todo o território de Israel, anunciando: eis o que se fará a todos os bois daqueles que não seguirem imediatamente a Saul e Samuel a batalha. Então todo o povo de Israel sentiu imenso temor em relação ao que o Senhor poderia fazer, e então todos atenderam ao chamado e vieram imbuídos de um só ânimo, seguir as diretrizes de Saul. Uma nota: vocês podem ver, observar aqui no 1 Samuel capítulo 11, versículo 7, que Samuel, voltando no versículo 6, que fala que o Espírito de Deus assumiu o absoluto controle da sua pessoa. No versículo 7, você vê que Saul agarrou 2 bois e os fez em pedaços.
De onde vinha a força de Sansão? Lembra do que eu falei? Dos seus cabelos? Não, do Espírito do Senhor. Da mesma forma que o Espírito tomava Sansão, aqui foi tomado também Saul e ele despedaçou 2 bois. Então, só para frisar e lembrar vocês de onde vinha a força de Sansão, ok? Continuando, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 8. Vamos lá. Assim, quando Saul os reuniu em Bezeque, somaram 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá, e responderam aos mensageiros de Jabes: Dizei aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, por volta da hora mais quente do dia, vos chegará pleno socorro. Assim que os mensageiros relataram isso aos moradores da cidade de Jabes, todos muito se alegraram. Então os homens de Jabes responderam aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós, e então fareis conosco o que vos aprouver. No dia seguinte, Saul dividiu seus homens em 3 grandes grupos. Ao raiar da aurora, os exércitos de Saul avançaram sobre o acampamento amonita e os atacaram violentamente. Por volta do meio-dia, já haviam massacrado quase todos os inimigos, e os que conseguiram fugir se espalharam, cada qual buscando livrar sua própria vida. Por um lado, o povo referenda Saul como rei. Então o povo de Israel declarou a Samuel: onde estão aquelas pessoas que questionaram: poderá Saul reinar sobre nós? Dize-nos seus nomes a fim de que os executemos agora mesmo. Contudo, Saul ponderou: ninguém será condenado à morte hoje, porquanto nesse dia Yahvé proveu salvação a Israel. Depois Samuel convocou todo o povo: vinde e vamos a Gilgal, e reafirmaremos ali nossos votos quanto ao reinado de Saul. Todo o povo se reuniu em Gilgal, e Saul foi referendado rei perante Yahvé em Gilgal. Ali se imolaram sacrifícios de comunhão diante do Senhor, e Saul e todos os homens de Israel entregaram as manifestações de júbilo. 1 Samuel, capítulo 12. Palavra final de Samuel. Então Samuel reuniu todo Israel e lhes declarou: eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante, será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. A quem tomei um único boi ou jumento? A quem defraudei e a quem oprimi? De quem tenho recebido presentes a fim de que finja não ver a injustiça? E eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: tu não defraudastes nem nos oprimistes, e de ninguém tirasse coisa alguma. E Samuel lhes afirmou: Yahvé testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que nada achastes culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: sim, ele é testemunha. Então Samuel declarou aos israelenses: o Senhor designou Moisés e Arão e libertou os vossos pais, fazendo-os subir do Egito. Agora, pois, permanecei aqui mesmo, para que eu entre em juízo diante do Senhor, relativamente a todos os atos de justiça do Senhor que ele realizou por vós e por vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito e os egípcios os oprimiram, e os vossos pais clamaram a Yahvé, e ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito e os estabeleceu nessas terras. Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Yahvé, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, como também nas mãos do rei Moabe,
os quais lutaram contra eles e os venceram. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Yahvé, o Senhor, confessando: ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestado culto ao deus Baal e à deusa Astarote e seus postes sagrados. Agora, pois, livrai-nos da mão dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então Yahvé enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Sansão, Baraque, Jefté e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel, que vos rodeavam, e pudesses habitar a terra em paz e segurança. Apesar de tudo quanto vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, rogaste-me: não, é preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, Yahvé, vosso Deus, é vosso rei. Sendo assim, agora, aqui está o rei que escolhestes, aquele que vós mesmo pedistes. O Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que governa sobre vós servirdes a Yahvé vosso Deus, então tudo vos irá bem. Todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se vós revoltardes contra a vossa vontade, então a mão do Senhor passará sobre vós e sobre o vosso rei. Ainda uma vez olhai e vede o grande prodígio que Yahvé realiza diante de vossos olhos. Não é agora a época da colheita do trigo? Pois bem, rogarei a Yahvé, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas a reconhecer com toda clareza que foi grave o pecado que cometeste contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou a Yahvé, e ele fez com que viesse trovoadas e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, teus servos a Yahvé, teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos os nossos pecados acrescentarmos o mal de pedir para nós um rei. Contudo, Samuel declarou ao povo: não temais. É verdade que cometesse um grande erro. Somente não vos afasteis de Yahvé, mas servi-o com todo o vosso coração. Não apostatais para vos entregardes a ídolos de nada, que nada mesmo, nenhum ídolo para nada servem, porque nenhum auxílio pode proporcionar, porquanto nada são. Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Tão somente temei ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistirdes em praticar o que é mal, vós e vosso rei sereis exterminados.